Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. E hoje vamos dar início à nossa aula 5 da Lei Orgânica do município de Santa Maria Madalena. Beleza? Fechou? Então, praticamente essa aqui vai ser a última aula. Se vocês quiserem uma próxima aula, a gente verifica aqui alguns assuntos que também podem ser cobrados e a gente faz uma sexta aula também. Coloca aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, coloque também, expresse essa emoção através dos comentários. Se inscreva no canal para receber as notificações quando a gente postar uma aula nova e deixa a curtida no vídeo, né? E segue a gente aqui, ó. Só questões de concursos. Lá tem materiais exclusivos, você vai ver informações de concursos previstos, minhas aprovações, aprovações de outras pessoas, aprovações de pessoas que foram aprovadas. Então fica assim, mais ou menos dessa forma, tá? Então segue a gente lá para dar essa força também. Beleza, sem mais delongas, vamos dar essa aula de hoje. A gente vai falar dos tributos municipais, né? Os tributos municipais do município, claro, né? Então a gente vai dar essa aulinha. Galera, ó, não esquece, você que já vem acompanhando as aulas aí, a gente sempre está adicionando questões aqui. Então tem praticamente tudo do edital, galera. Praticamente tudo. Não tem tudo, mas tem praticamente tudo. Ó. Tem questões para assistente social, auxiliar de creche, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais, contador, plano municipal de educação, educador cuidador, estatuto do servidor, lei orgânica, monitor de transporte escolar, plano de cargos de saúde, plano de cargos e carreiras da área da saúde, plano de cargos dos servidores, plano de cargos e carreiras do magistério, português, professor de anos iniciais, professor de história, professor docente de geografia, professor de matemática, professor orientador pedagógico, profissional de apoio escolar. A gente ainda vai fazer mais questões de outros cargos. Quiser montar o seu combo, entre em contato com o nosso WhatsApp que está aqui embaixo. Quero montar meu combo, a gente faz um valor super legal e manda para você, tá? Então, beleza, tudo focado no edital, tudo focado na banca e vamos para cima. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Tributos, né? Vamos falar dos tributos municipais. Aqui no artigo 162, ele vai dizer o quê, ó? São tributos municipais, vou colocar grandão aí para você ver melhor. São tributos municipais os impostos, né? As taxas e as contribuições. A gente vai falar dos três aqui nessa aula. De melhoria, né? São as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas instituídos por lei municipal. Então, essas contribuições de melhoria são aquelas em que o governo municipal faz alguma reforma no seu bairro, sei lá, tem rua de barro, aí passa a ser asfaltada e tem uma praça. Aquilo valorizou o local. Então, é cobrado uma contribuição ali por melhoria, mas a gente vai se aprofundar mais, né? Atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais do direito tributário. Fechou? A gente vai falar muito por alto que a ideia aqui não é que você se torne um expert em direito tributário. Para quem está fazendo para a área tributária, é claro que a gente não vai conseguir aí suprir o nível, né, de conhecimento para que você esteja satisfeito ou satisfeita, né? A gente está falando de uma forma bem ampla, porque a maioria das provas cobra mais ou menos isso daí. Você que está fazendo para a área tributária vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Fechou? São competências do município os impostos. Aqui a gente vai falar dos impostos. Aqui, vou até colocar maior aqui, ó. Dos impostos. Aí ele vai dizer aqui, ó, propriedade predial e território urbano. O que é isso aqui, galera? Isso aqui a gente chama de IPTU. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre o IPTU, né? Então você já sabe mais ou menos o que significa. O que significa a sigla IPTU? Impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, né? O IPTU, ele é o que, galera? Ele é um tributo municipal que ele incide sobre a propriedade de imóveis localizados em áreas urbanas. Ah, Thiago, por que você não vai falar do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? Porque o IPTU, ele é um tributo municipal. O ITR é um tributo federal, né? Então, por isso que
o município só trata do IPTU. Beleza? Então, ele é um tributo municipal que incide sobre a propriedade localizadas em áreas urbanas, tá? Qual é a finalidade? Muito óbvio, né? Arrecadar recursos para os cofres municipais destinados à manutenção, ao desenvolvimento de serviços públicos locais, enfim. Qual é a base de cálculo? Como é que eles vão basear o valor do IPTU? É baseado pelo valor venal do imóvel, né? Que representa ali uma estimativa de preço de mercado da propriedade para a venda à vista. Então, por exemplo, seu imóvel vale 300 mil, ele coloca ali 1% do valor do imóvel, enfim. Então, o IPTU, ele é calculado dessa forma. Qual é a função social do IPTU? Né? O IPTU ele tem uma função social, porque ele não é apenas arrecadatória. O IPTU ele possui ali uma função social incentivando o uso adequado e produtivo, né, das propriedades urbanas, evitando ali a especulação imobiliária e promovendo o desenvolvimento ordenado das cidades. Beleza? Aí a gente chega aqui. A gente vai chegar aqui, ó, e vai falar da transmissão inter vivos a qualquer título por ato generoso de bens imóveis. É uma transmissão de bens imóveis entre vivos. Mas por que ele está falando entre vivos? Porque existe também uma transmissão de pessoas mortas, uma herança, por exemplo. É uma transmissão de pessoas que já faleceram. Aqui é uma transmissão de pessoas intervivos, pessoas que estão vivas ainda. Por natureza, está escrito errado aqui, está escrito natureza, ou cessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto, existe uma exceção, de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Né? Beleza. Então, o ITBI, que a gente chama de ITBI, esse daqui, né? Vou até escrever aqui. A gente chama de ITBI. O ITBI, o que é o ITBI? O ITBI, ele também é um imposto municipal que ele vai incidir sobre a transmissão ali onerosa de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis realizado entre pessoas vivas. Até aí tá tranquilo. Ocorre ali no momento da transferência da propriedade imobiliária, seja compra e venda, permuta ou doação em pagamento. Aí existe as exceções, né? O ITBI ele não incide em quê? Ele fala aqui, ó. Ele vai falar aqui na linha A. Então vamos explicar aqui que o imposto, o ITBI, ele tem uma exceção aqui, ó. O imposto do inciso 2 não incide. Ele vai falar aqui, ó, na desapropriação de imóveis, ele não incide na desapropriação de imóveis, nem no seu retorno a antigo proprietário por não mais atenderem a finalidade de desapropriação, né? Então, o ITBI, a gente sabe que o ITBI incide sobre a transmissão de pessoas vivas, beleza. Então, a exceção no caso de desapropriação. Então, quando o imóvel ele é desapropriado pelo poder público, essa transferência ela não gera cobrança do ITBI. Então, isso ocorre porque a desapropriação não é uma negociação comum, né? Mas sim um ato ali de interesse público, onde o proprietário pode, né, perde a posse compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, mediante indenização. Exceção no retorno do antigo proprietário, como ele fala aí no texto, né? Aqui, ó. O antigo proprietário não mais atender a finalidade de desapropriação. Então, caso o imóvel seja desapropriado e retorne ao antigo proprietário, porque não atendeu mais a finalidade pública que justifica a desapropriação, também não haverá incidência de ITBI. Isso evita o quê? A cobrança indevida de impostos sobre uma propriedade que já havia sido retirada do dono original por força de lei. Então, exemplo prático. Um município ele desapropria um terreno para construir um hospital. Após anos sem construção, o projeto é cancelado e o município decide devolver o terreno ao antigo proprietário. Como esse retorno não é uma compra e venda comum, não há ITBI na operação. Fechou? Aí aqui no B, na linha B, né?
Sobre a transmissão também não incide, ó, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados de pessoa em realização de capital, nem a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, vamos entender isso aqui na íntegra, né? Então, normalmente, qualquer transferência de propriedade de imóveis entre pessoas vivas, incluindo empresas, está sujeito ao ITBI. No entanto, existem exceções para operações societárias, como transferência de bens, de direitos incorporados para realização de capital. Vamos entender isso daí, né? Então, quando uma pessoa transfere um imóvel para uma empresa em troca de participação acionária ou cotas societárias, o ITBI não incide. Isso ocorre porque essa operação não é uma venda, mas uma integração patrimonial da empresa. Fechou? E aí ele fala da transferência decorrente de fusão, incorporação, cisão, extinção de pessoa jurídica. Então, quando uma empresa se funde com outra, incorpora uma terceira, divide-se que a cisão ou é extinta ou os imóveis transferidos não são tributados pelo ITBI. Essa isenção evita a tributação excessiva e a reestruturação, né, as reestruturações empresariais. Então, exceção de isenção, né, que é a atividade preponderantemente do adquirente. A isenção do ITBI não se aplica quando a atividade principal da empresa for negociação de imóveis, tais como compra e venda de imóveis, locação de imóveis, arrendamento mercantil. Então, a isenção do ITBI não se aplica. Então, se uma empresa recebe imóveis como parte de uma fusão, um cisão, né? Cisão significa dividir, né? Ou incorporação, mas sua atividade principal for especulação imobiliária, então o ITBI será cobrado. Isso acontece porque, nesse caso, a transmissão dos imóveis não tem um caráter meramente patrimonial, mas sim comercial. Então, o que justifica a tributação. Então, vou dar um exemplo prático para ficar melhor o entendimento. João transfere um imóvel para abrir uma empresa, que é o capital social. Ele é isento de ITBI. A empresa ABC Limitada se funde com a XYSA, transferindo imóveis, isento do ITBI também. Agora, vamos supor que a empresa Imóveis Rápidos Limitada, que compra e vende imóveis, adquire um prédio por meio de uma fusão, né? Então, ela deve pagar o ITBI, pois sua atividade principal é a revenda imobiliária. Fechou? Maravilha. Show de bola. Então, vamos seguir. Vamos subir aqui, que eu pulei, né? Essa aqui é o ITBI e tem aqui, ó, a venda e varejo de comestível, é ótimo. Venda a varejo de combustível líquido e gasoso, exceto o óleo diesel. Beleza? Então, esse imposto aqui é o que a gente chama de IVV. Deixa eu colocar aqui, né? IVVC, que é um imposto sobre vendas e varejo de combustíveis. Né? Era um tributo, não é mais cobrado o IVCCR, porque agora existe o ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual. Então, em 2001, existe uma emenda constitucional, né, retirando o município a competência para tributar a venda de combustíveis. Só que se cair na sua prova, pelo amor de Deus, não fale, mas o Thiago disse. Claro que se tiver uma questão dessa, né, e você quiser entrar com um pedido de correção, né, você pode falar. De alguma forma você vai poder falar, mas eu prefiro, se a banca perguntar quais são os impostos cobrados no município de Santa Maria Madalena de acordo com a lei orgânica. Aí tá lá, ITBI, IPTU, IVCC, IVVC, você vai colocar o que tá aqui. Coloca o que tá aqui, sem problema nenhum, tá?
Então, aqui, esse imposto ele estabelece a venda, né, o imposto sobre a venda e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto ali o óleo diesel. Então tem um exceto aqui, tá? Esse exceto quebra a firma. Então a banca pode colocar que, inclusive o óleo diesel, tá? Então preste atenção. Aqui serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos lei complementar, né? Previstas no artigo 146 da Constituição Federal. Então, esse daqui é o serviço de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado. Então, tudo que não é do Estado, competência do Estado, e serviços de qualquer natureza, é cobrado aqui, ó, o ISS. É cobrado o ISS. É um tributo de competência exclusiva do município e incide sobre a prestação de serviços listados ali na Lei Complementar número 116/2003. Quem paga? As empresas prestadoras de serviço, profissionais autônomos, né? Que prestam serviços de maneira contínua. Quem cobra? Claro, o município onde o serviço é prestado. Existem algumas exceções, né? De alguns serviços, planos de saúde, a cobrança ocorre no município do tomador do serviço. Então, serviços profissionais, né? Consultorias, assessorias, serviços de tecnologia, serviços de transporte, exceto transporte intermunicipal interestadual, né? Por exemplo, transporte municipal de passageiro, transporte por aplicativo, né? Ainda não é cobrado, mas, né, pode ser cobrado. Serviços de construção civil, enfim. O ISS ele é calculado sobre o preço do serviço prestado e sua alíquota vai variar ali entre 2% e 5%. Fechou? Maravilhas. Então aqui já explicamos. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos no inciso 3 e 4. Ok? Aí a gente vai falar das taxas aqui no artigo 164. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Então, aqui o artigo 164, ele está dizendo que aqui está estabelecendo as regras para a instituição de taxas municipais, determinando ali que a sua criação só pode ocorrer por lei. Lembrar disso, que não é por decreto, não é por medida provisória, é por lei, tá? E sua cobrança deve ser relacionada a 2 critérios fundamentais: o exercício do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, essas diretrizes seguem o que está previsto ali na Constituição Federal, em especial o artigo 145, inciso 2, que regula a instituição de taxas no Brasil. Taxas pelo poder de polícia, né? O que é poder de polícia? O poder de polícia é a atividade do Estado de regular, fiscalizar e controlar atividades privadas para garantir o bem-estar social, a segurança e a ordem pública. Esse poder pode ser exercido pela União, estados ou municípios. Então, o poder de polícia do município é a atividade privada para garantir o bem-estar social, a segurança e a ordem pública. Quando o município pode cobrar a taxa pelo poder de polícia? O município pode cobrar a taxa administrativa para fiscalizar e regular determinadas atividades privadas. Alguns exemplos incluem taxa de fiscalização de funcionamento, que é o TFF, né? É cobrado anualmente de empresas e estabelecimentos comerciais para que possam operar legalmente, e justifica-se pela necessidade de inspeção municipal para verificar se o local cumpre normas de segurança sanitárias e urbanísticas. Taxa de licença para construção, necessária ali para obter alvará de construção, garantindo que a obra siga as normas municipais de engenharia, urbanismo e meio ambiente.
Taxa de fiscalização sanitária, que é cobrada de estabelecimentos que lidam com alimentos, medicamentos e produtos de saúde, como restaurantes, farmácias e hospitais. E taxa de inspeção veicular, aplicada a veículos que prestam serviços públicos ou comerciais, como táxi, transporte escolar, garantindo que estejam em conformidade com as normas de trânsito e segurança. Beleza? Maravilhas. Aqui, ó, artigo 165. Só lei específica poderá conceder anistia ou remissão fiscal. Anistia é como se fosse um perdão de dívidas, né? Anistia e remissão fiscal é como se fosse ali um perdão de dívidas. Para não ficar um assunto muito complexo, então o que é anistia fiscal? A anistia fiscal é o benefício concedido pelo poder público que perdoa multas, penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações tributárias. Então, quais são as características? Aplica-se apenas às penalidades, multas e juros, não ao valor principal do tributo. Normalmente concedida para estímulo à regularização fiscal. Só pode ser dada por lei específica, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. O que é remissão fiscal? Remissão fiscal é também, né, um perdão total ou parcial de um débito tributário, incluindo tanto o valor principal do imposto quanto os juros e multas. Então, quais são as características? É mais abrangente que a anistia, pois perdoa não apenas as multas, mas também o valor do imposto devido, concedido apenas em situações excepcionais, como crises econômicas, dificuldades financeiras de contribuinte ou por razões sociais. Maravilha? A devolução de tributos indevidamente pagos ou pagos a maior será feita pelo valor maior corrigido até sua efetivação. A lei municipal poderá instituir unidade fiscal municipal para efeito de atualização monetária dos créditos fiscais do município. 67. Aqui, ó. Essa parte aqui que é importante, artigo 169. A contribuição da melhoria poderá ser cobrada. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então ele está falando que se tiver uma melhoria no seu bairro, é cobrada uma taxa. E aí a taxa é cobrada tendo limite ali o total das despesas realizadas e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Fechou? Aqui, aí ele vai falar das taxas. As taxas não poderão ter base de cálculo nem fato gerador próprio de impostos. Sempre que possível, artigo 170, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoais e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração municipal, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores de sistemas de previdência e assistência social. O sistema tributário municipal será regulado pelo disposto na Constituição Federal, em leis complementares federais, nessa lei orgânica e em leis municipais complementares e ordinárias. Fechou? Maravilha. Aqui a gente vai falar sobre, uma questão mais profunda, né? Geralmente as bancas não cobram isso. Então hoje a gente fica por aqui. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o likezão aqui pro Titio. Deixa também o seu comentário. Se inscreve no canal e solicita o seu combo de questões, tá? Questões comentadas em PDF. Solicita através do nosso WhatsApp aqui embaixo. Fechou? Obrigado pela atenção de todos. Aquele abraço e tchau!